Tudo bem, amados e amadas? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Mais uma vez, juntos, estamos para estudar a palavra do Senhor. E o nosso tema tem sido instrumentos nas mãos do Senhor. Eu quero, nesse momento, orar e agradecer a Deus por sua vida e pedir que Ele, o Senhor, possa nos dar sabedoria e unção no estudo da palavra dele. Bom, oremos. Pai, eu te agradeço mais uma vez, Senhor, neste momento, por estarmos olhando a Tua palavra, estudando a Tua palavra, e sermos desafiados a vivê-la, Senhor, a praticar os Teus mandamentos, a manifestar o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. No mundo, ó Deus, onde toda a situação tem estado tão diferente daquilo que poderia ser se as pessoas realmente se inclinassem diante do Senhor, somos aqueles remanescentes, ó Deus, que creem que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus que olha para nós, um Deus que manifesta a graça e o perdão e a misericórdia sobre a nossa vida. Por isso clamamos, por isso imploramos o Teu favor, por isso, ó Deus, buscamos sabedoria dos céus, que o Teu Santo Espírito nos dê discernimento e que a compreensão da Tua palavra, Senhor, tenha como propósito a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Na quarta-feira nós paramos exatamente aqui. Falamos a respeito do texto de Efésios 4, de 11 a 16, para que você pudesse ler. E a ideia seria que pudéssemos entender, a gente vai ler daqui a pouco o texto, né? Mas que nós pudéssemos entender o seguinte, que ao nos adotar em Cristo Jesus, quando Deus nos chamou para sermos dele, Ele deu, juntamente com esse chamado a cada um de nós, um ministério que deve ser desenvolvido. Um trabalho, algo para ser feito no reino dele. Então nós não estamos no reino de Deus de braços cruzados e esperando que as benesses, as bênçãos venham somente para nós. O objetivo de estarmos aqui no reino de Deus é estarmos nas mãos do Senhor como instrumentos. Instrumentos que possam ali fazer o que Ele quer, o que Ele deseja, a vontade dEle. E cada um de nós tem neste reino uma parte. Cada um de nós tem neste reino algo para ser feito. Em algum momento, esse ministério, o desenvolvimento destes ministérios se tornam comuns, né? Tem tanto a ver um com o outro. Em outras situações são bem diversificados. Mas o fato é que, ao ser chamado, eu tenho também este ministério. Então, de uma certa forma, de uma forma generalizada, eu diria o seguinte, que não há como ser chamado sem poder fazer nada. Se eu fui chamado, é sinal que a mão está no arado e aí eu tenho que trilhar aquele caminho que o Senhor deu para nós. E até há pouco tempo a gente observou que esse caminho que o Senhor nos deu pode ser um caminho difícil, né? Muitas dificuldades, muitos problemas, mas é o Senhor quem prepara a mim e a você para exercermos este ministério de forma eficiente. E aí o texto de Efésios 4, que nós tínhamos deixado para que você pudesse ler, está aí também, né? Se você não tiver com a palavra de Deus aí, então coloquei no slide para que você pudesse acompanhar com a gente. Só que antes de ler Efésios 4, de 11 a 16, vamos contextualizar um pouquinho a situação aqui para entender o que Paulo está falando à igreja de Éfeso. No capítulo 3 de Éfeso, e eu me lembro que eu pedi para que vocês também lessem este capítulo, Paulo procura mostrar aos gentios, né, a vocação que ele tem como apóstolo, o chamado dele. Deus o chamou, Deus o preparou, e Deus deu a Paulo, e Paulo fala a respeito disso para os irmãos em Éfeso, um ministério, que é levar a palavra de Deus, pregar o evangelho. E Paulo cita ali um termo, uma palavra, que ele usa muito, é mistério. Né? Ele fala que ele tem um mistério a revelar. E o mistério que ele revela ali é que os gentios são agora co-herdeiros, membros, né, do mesmo corpo e coparticipantes também da promessa em Cristo Jesus. E ele, Paulo, é comissionado, é chamado por Deus, é preparado por Deus para fazer isso, para levar esta pregação, levar as boas novas,
pregar a salvação em Cristo Jesus aos gentios. E Paulo tem que mostrar de uma forma muito clara para eles que eles agora fazem parte desta realidade em Cristo Jesus. Não só os judeus, mas agora os gentios também são agregados ali. Paulo diz que esta graça foi dada a ele, né, e esse é o grande mistério, de poder pregar o evangelho, mas não qualquer evangelho, não qualquer pregação, mas o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Ele diz isso bem no finalzinho do versículo 8 do capítulo 3. Né? E essa sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, deve ser conhecido por todos, e Paulo é um instrumento que Deus preparou para fazer isto na vida de todos eles. E assim Paulo vai mostrando, não só para a igreja de Éfeso, mas por todos os lugares por onde ele passa, que Deus vai nos usando, e Deus usa cada um de nós para exatamente anunciar a pregação em Cristo Jesus. No versículo 18 do capítulo 3 de Éfeso, nós temos lá: isto para que todos os santos, né, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então a perspectiva que Paulo tem no coração com relação à pregação da palavra de Deus, a pregação da salvação em Cristo Jesus, a pregação das boas novas, né, do Evangelho, é exatamente poder ver esta igreja crescendo no entendimento de quem é Deus, de quem é Cristo, né? E que eles tenham a plenitude da presença do Espírito Santo. Então Paulo não está ali simplesmente para compartilhar com eles quão grandes coisas o Senhor fez na vida dele, e quão intensas foram estas coisas. Isso pode até ser compartilhado, e Paulo, de certa forma, o faz. Mas a ênfase é Cristo Jesus. É destacar que foi Jesus quem fez isso. E aí no capítulo 4, Paulo então começa a falar desta vocação, e ele, nos primeiros versículos aí do capítulo 4, Paulo exorta a cada irmão, a cada irmã, para que vivam de maneira digna da vocação a que foi chamado. Ou seja, eu fui chamado, esse chamado entenda a conversão, o chamado para estar agora diante de Deus, nos átrios do Senhor, e agora eu tenho que exercer esta vocação. Eu preciso saber como é. Eu preciso me entender e me reconhecer como instrumentos nas mãos do Senhor e perguntar para Ele: Senhor, aonde é para eu atuar? O que é para eu fazer? E como eu devo fazer? E ali estar à disposição do Mestre, está à disposição do meu Senhor Jesus Cristo, né? E esta vocação tem que estar bem clara para mim. Ela pode ser sempre a mesma. E essa vocação, este ministério que eu tenho para exercer, será sempre o mesmo por todo o tempo? Não necessariamente. E quem vai designar isso, quem vai ditar esta regra, quem vai mostrar se sim ou não, é o Espírito Santo em nós que vai nos direcionar. Então, de repente, é um ministério que eu vou desempenhar aí, que Deus vai me usar para desempenhá-lo por um ano, por um período, por 6 meses, por 2 dias, não sei, ou quem sabe até mesmo pela vida inteira. Mas o que Paulo coloca aqui logo no começo do capítulo 4 é essa exortação para todos eles. Olha, é preciso exercer este ministério de uma maneira digna. É preciso ter eficiência no exercício deste ministério, né? Paulo ainda continua dizendo: olha, façam tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No exercício ministerial, no exercício daquilo que Deus quer que façamos, na diversidade, né, dos serviços que Deus tem para nós, eu devo buscar essa unidade do Espírito. Quem promove a unidade é o Espírito Santo. É bom entender isso de uma maneira muito clara, né? Não somos nós que promovemos a unidade. Às vezes a gente gosta de fazer algumas atividades na igreja com propósito de comunhão, de unidade, de ficarmos ali juntos, etc. e tal. Mas quem promove a unidade é o Espírito Santo de Deus. Então Paulo fala: olha, exerçam o ministério de vocês e tenham, né, diante dos seus olhos, a alegria e a realidade de poder exercer esse ministério diante da unção do Espírito Santo, no vínculo que ele coloca para nós em termos de paz e de união. E Paulo começa então a dizer no versículo 4 que há um só corpo, um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual cada um de nós foi chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aqui nós vamos verificar mais à frente que Paulo mostra um paradoxo bíblico aqui interessante. Ele fala da diversidade dos dons que o corpo de Cristo tem, né, com relação à unidade, né, o ser um. Então, Deus é um só, a fé é uma só, o batismo é um só, a igreja é uma só, o Pai é um só, o amor é um só. E Paulo começa a demonstrar isso, dizendo que o local onde nós nos alimentamos para realmente exercer os dons e o ministério, procede do trono de Deus, procede do próprio Deus, do único Deus. Então, é um Deus só, é uma fé só, é um Espírito só, é um Cristo só. Né? E isso tudo nos leva a uma diversidade de ministérios, de atividades que nós temos a exercer. E Paulo ainda diz que a cada um de nós foi dado este ministério, a cada um de nós. É um dom, ele chama este ministério de um dom que Cristo nos concedeu. E isso é importante entender, porque dom só pode ter quem é de Cristo Jesus. Nós já pregamos muito a respeito disso na igreja, falando sobre os dons do Espírito Santo, e lá nós aprendemos que dom só tem quem é de Cristo Jesus, só tem quem foi chamado, quem se converteu, quem foi tocado ali pela palavra pregada, né? E agora está com um Pai Celeste, como nós. Tá? Então nós temos um dom. O dom é uma dádiva, é algo que Deus deu a cada um de nós. E esse dom, tá? Eu tenho que entendê-lo, eu tenho que orar para ter discernimento com relação à manifestação deste dom, o exercício deste dom, e ver o campo de atuação. Porque o propósito do exercício deste dom é estar trazendo edificação para o corpo de Cristo. Não é trazer edificação somente para mim, mas para o corpo de Cristo. Não é enaltecer a pessoa, né? Mas é enaltecer a presença de Cristo em mim. E Paulo continua falando a respeito disso, e aí ele entra no versículo 11 aí do capítulo 4, que está aí na tela para que você possa ler, e eu quero me deter um pouquinho aqui nesses versículos, né, para que você possa compreender bem essa expectativa que eu e você temos que ter sempre de sermos nas mãos do Senhor um instrumento. Então aqui no versículo 11 temos, e ele, Deus, né, nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Não é o objetivo aqui entrar em detalhes a respeito de por que apóstolos, por que profetas, qual a diferença, evangelistas, pastores, mestres, pastores e mestres ou pastores mestres. O nosso propósito não é esse, isso já foi estudado numa outra ocasião. A ideia aqui é mostrar a diversidade de ministérios que existe. Como uma ferramenta nas mãos do Senhor, eu e você somos diferentes. E como uma ferramenta nas mãos do Senhor, ele usa cada um de nós conforme ele quer. Então ali ele mostra isto, né? Paulo desenha isso para a igreja de Éfeso, né? Essa diversidade, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com que propósito? Por que Deus fez isso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, né? Que somos nós, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso é importante saber, porque o exercício de um ministério através da nossa vida, no corpo de Cristo, que é a igreja, tem o propósito de alimentar o corpo de Cristo, os membros, né, desta igreja. Tá? Eu estou falando da igreja invisível, lógico, mas os membros desta igreja. A razão não é estar alimentando o mundo. A razão de eu exercer um ministério que Deus deu a mim não é trazer satisfação para o mundo, trazer a bênção para o mundo, ou fazer com que o mundo se sinta melhor. A razão pela qual Deus quer que eu exerça o meu ministério é para que a igreja seja edificada, o corpo de Cristo. A igreja sendo edificada, Cristo sendo projetado ali através das minhas atitudes, do meu comportamento, do meu agir, do meu pensar, do meu falar, o mundo com certeza vai ter isto como uma bênção, né? Se eles vão usufruir como uma bênção de Deus, é outra coisa. Tá? Mas o propósito maior é a edificação do corpo de Cristo, o exercício deste dom. Né? Versículo 13. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o crescimento ministerial na minha vida, na sua vida, aquilo que eu tenho
para fazer e você para fazer, tem uma medida. Qual é o parâmetro, né? É Cristo Jesus. O quanto eu tenho que crescer? A minha medida é Ele. E o Espírito Santo traz essa perspectiva para o meu coração. Então, todos nós temos que exercer o nosso ministério a tal ponto em que, amadurecidos, né, no caminhar, no exercício deste ministério, a gente possa olhar para Cristo Jesus e tê-lo como um comparativo, né, um comparativo para a nossa vida. De que maneira eu tenho que ser? É olhar para Jesus Cristo e entender esta realidade. Versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Bom, isso é de praxe, isso acontece constantemente, né? Pessoas usam a palavra de Deus de forma errada, tentam induzir um e outro a erros. Os homens fazem isso constantemente. O que vai nos livrar destes erros, né, que vai nos dar todo o cuidado necessário para não cair nisto, para não sermos arrastados, né, por esta onda, né, de coisas erradas, de falsas doutrinas, falsas teologias para lá, para cá, é exatamente eu buscar esse amadurecimento no exercício do ministério em Cristo Jesus. Veja bem o que Paulo está colocando aqui, é algo importante, porque muitas vezes a gente pensa que o amadurecimento se dá simplesmente pelo estudo teológico, pelo conhecimento teológico. Não há dúvida que o conhecimento e o estudo vão trazer este amadurecimento, mas a gente não pode deixar de lado o exercício, né, a prática daquilo que eu aprendi, daquilo que eu agora sei. Então, na hora que eu pratico a teologia que eu aprendi, na hora que eu pratico o dom que eu recebi, eu estou também amadurecendo. E esse amadurecimento, né, na prática do exercício ministerial, é que vai fazer com que eu não seja levado por lá e para cá por qualquer falsa doutrina que exista por aí. Porque eu vou estar sempre, né, afinado com a doutrina bíblica. Agora, se eu não estudo, não presto atenção e não pratico aquilo que está lá, então eu corro o risco de ser levado por qualquer conversa que surge aqui e acolá. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Tá? O elemento que traz a união, que vai amalgamar esta situação, é o amor. E esse amor é o amor de Deus por nós. Né? Então, seguindo a verdade em amor, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que viver a verdade, eu tenho que pregar a verdade. Nós falamos lá do pecado, falamos lá da restauração, da redenção que Cristo nos dá. Eu tenho que pregar isso para o mundo, mas em amor. E este amor é o amor de Deus por nós. É aquela natureza daquele amor por nós, é aquela essência daquele amor por cada um de nós. Né? E eu pregando esta verdade em amor, eu tenho como propósito também, eu sou conduzido, né, melhor dizendo, pelo Espírito Santo, a crescer realmente em Cristo Jesus, sendo Ele o cabeça da igreja. Versículo 16. De quem todo o corpo, de quem? De Cristo, né? Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Nesse versículo final, Paulo dá um destaque para eles aqui, e para nós, com certeza, né? No sentido de mostrar que a edificação do corpo de Cristo, ela está atrelada também ao que um e o outro estão fazendo. Então, o ministério que eu desenvolvo, ele esbarra no seu ministério, que esbarra no outrem e que assim vai. Mas todos nós estamos ali bem ajustados no desenvolvimento diversificado dos ministérios. Eles não podem colidir, mas de uma forma harmoniosa, a diversidade destes ministérios acontece, porque o Deus é um só, a fé é uma só, Cristo é um só, a palavra é uma só. Né? Então aí nós estaremos em harmonia, bem ajustados, bem seguros, bem consolidados e vamos caminhar para essa edificação do corpo de Cristo. Esse é o texto que nós gostaríamos que você tivesse lido, né? A gente fez uma pequena explanação aí com foco no tema que estamos estudando. Pode muito bem esse texto servir para outras aplicações, mas nós estamos verificando aqui
a ferramenta que eu sou nas mãos do Senhor e a eficiência ministerial que Deus vai ter através da minha vida. Então, esse texto de Efésios, capítulo 4, versos de 11 a 16, ele responde algumas questões. E você acha que percebeu isso e notou isso, né? Quem são as pessoas que Deus usa e quais são as suas qualificações? As pessoas que Deus usa são aquelas que Ele chamou, né? E isso é importante saber, principalmente para nós, chamados já por Ele, né? Sempre acontece de, às vezes, na igreja, e aqui eu estou falando da igreja física, da igreja local, quando estamos lá, levamos amigos, levamos pessoas que amamos, pessoas que fazem parte aí do nosso convívio, e às vezes a gente sempre comenta um com o outro, fala, olha, não tem nada para ele fazer aí na igreja, para ele ficar com a gente, para ele participar, né? Dá aí alguma atividade para ele fazer, deixa ele tocar no grupo de louvor, deixa ele dirigir uma escola dominical, eu já vi ele fala muito bem, tal, etc. Mas aí a gente tem que perguntar, ele foi chamado? Ele é de Cristo Jesus? Ele é convertido? Ele já professou a fé dele em Cristo Jesus? Porque são estas as pessoas que Deus usa, aqueles que professaram a fé, aqueles que realmente, quando ouviram o chamado, se quebraram, foram tocados pelo Espírito Santo. Né? E quais são as nossas qualificações? São diversas. O Senhor trabalha em cada um de nós. As minhas qualificações são diferentes das suas, algumas são similares, outras são mais fortes, outras nem tanto. No corpo de Cristo existe essa variedade de qualificações em cada um de nós. E é o Espírito Santo em nós quem vai trabalhar isso. Então, todas as vezes que eu estou no exercício de um ministério dentro da igreja, eu tenho que estar atento para isso. Quem são aqueles que estão ali exercendo aquele ministério? Pessoas chamadas. Se são, amém. Se não, elas têm que aguardar, têm que esperar o chamado. Porque senão, do contrário, não vão agradar a Cristo, porque tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pregamos e anunciamos, é só em Cristo Jesus. Fora dele não tem como agradá-lo, a Deus, né? Então, as pessoas precisam ter, em primeiro lugar, a conversão. Mas é o meu amigo, né? O meu amigo, ele é uma pessoa muito chegada, ele ainda não aceitou a Jesus. Se a gente não der para ele alguma coisa para ele fazer aqui na igreja, ele vai embora. Se ele é de Jesus, no momento certo ele é tocado e ele permanece no corpo de Cristo. Então não somos nós quem seguramos as pessoas no corpo de Cristo, né? Mas é Deus quem nos chama e nos capacita e nos qualifica. Então nós temos as nossas qualificações e há uma diversidade muito grande delas e nós vamos falar sobre isso mais à frente. Deus usa somente certas pessoas? Em Efésios a gente viu que sim, ele só usa certas pessoas. Né? Que pessoas? Que certas pessoas são essas? Novamente, as pessoas que ele chamou, as pessoas que ele tocou, as pessoas que foram convertidas, tocadas ali pelo Espírito Santo, que professaram a fé em Jesus Cristo. Então não é qualquer pessoa, mas toda pessoa de Jesus Cristo é usada por ele, no reino dele. Tá? E cada um de nós é usado de uma maneira especial. Por que ele usa algumas pessoas e outras não? Lá em Efésios, a gente viu isso também, porque tem a ver com a ministração do ministério através de nós pelo Espírito Santo. Vamos pensar agora que na utilização por parte de Deus de cada um de nós para o exercício de um ministério, sejamos todos nós dele, de Cristo. Então ele pode usar um servo dele, enquanto que o outro servo ele não usa. Ele pode colocar, usar aqui uma expressão nossa nos dias de hoje, né, de stand-by, por um determinado período. Com o propósito de quê? De amadurecer, de exercitar ali o crescimento, de fazê-lo ter um ano sabático, um período sabático, para estar em oração, buscando mais intensamente o Senhor. Depois ele volta, né, com a carga toda para o exercício de um ministério. E às vezes ele pode me usar num determinado ministério, mas não usa o outro irmão, mas aquele irmão está sendo usado em outra situação. E aí a minha pergunta, né, a nossa pergunta, olhando para esse texto de Efésios, será que eu sou uma dessas pessoas? Lá nós vimos alguns exemplos somente, apóstolos, mestres, né, que Paulo coloca lá, né, mestres, profetas, etc. e tal. Mas existem outros exercícios, né, ministeriais no corpo de Cristo. Será que eu sou uma delas? E a proposta do nosso estudo é exatamente nos levar a buscar isso. Né? Eu já sei que eu tenho um dom. Eu já sei que eu preciso dispor o meu coração nas mãos do Senhor. Então, eu sim sou uma dessas pessoas que vai ser usada por Deus. Agora, eu tenho que ficar atento e olhar quando, como ou por que eu não estou sendo usado. Né? A única
metáfora que capta o plano de Deus para a igreja é a metáfora do corpo. Então, dentro do texto de Efésios, a gente observa essa harmonia que existe entre as partes do corpo de Cristo, né, para realmente ser usada pelo Espírito Santo para dar forma ao plano de Deus. Lembre-se que no começo do estudo nós desenhamos ali o plano que o Senhor colocou desde Gênesis, após Adão ter pecado, até os dias de hoje em Cristo Jesus. Aquele plano está se desenrolando. E nós fazemos parte disto, né? Cada um de nós faz parte deste plano de Deus. E ali Paulo, e não só em Efésios, mas ele usa essa metáfora também em outro texto, ele trata a respeito disso, como temos que ter essa harmonia, como que temos que estar ali realmente bem ajustados, bem consolidados, né? Para sermos usados pelo Senhor no exercício deste plano, né? Que vai sendo, que vai acontecendo paulatinamente, né? Cada um de nós, portanto, deve ser preparado para participar, sim, da obra de Deus, de transformação pessoal. A minha transformação já aconteceu, a sua transformação já aconteceu, mas é de outro, ainda não. Se ainda não aconteceu, então eu sou chamado por Deus para realmente fazer isso. Sou um instrumento nas mãos dele para isso. E tenho que estar preparado para tal. E o Senhor vai conduzir o meu coração para este ministério. Todo o peso do ministério do corpo de Cristo deve ser distribuído a cada um. Ninguém na igreja pode carregar sozinho o ministério. Não é uma pessoa que desempenha todo o ministério. Vamos pensar no ministério pastoral. Não é só o pastor que exerce a ação de pastorear. Todos nós podemos pastorear uma vida. De repente o pastor tem qualificações diferenciadas para fazê-lo. Mas todos nós podemos pastorear uma vida. O exercício ministerial dos diáconos na igreja. Não é um que tem que fazer por todos, mas o exercício ministerial da junta diaconal tem que ser distribuído para que não se torne pesado. Ah, mas se eu não fizer, ninguém faz. Não, não é assim que funciona. De acordo com o que a gente vê na Bíblia, todos temos que fazer. Se alguém não está fazendo, os motivos são outros. Não é porque Deus não está preparando, ou porque Deus não preparou, ou porque Deus não deu as condições. Então a gente tem que parar, sentar e reavaliar essa postura, né? Um corpo só cresce à medida que cada parte faz o seu trabalho. O versículo 16 desenhou isso para nós de uma forma correta, mostrando isso, né, em termos de atividade. Portanto, quando uma parte no corpo de Cristo não está desempenhando o seu ministério da forma como deveria, da forma como o Espírito Santo colocou, então com certeza aquele corpo vai estar definhando. Alguma coisa ali não vai estar certa. Então a gente precisa parar, dar um passo para trás, olhar e ajudar as pessoas a desenvolver o seu ministério da forma correta, né? Cada um de nós recebeu dons. E cada um de nós foi chamado e colocado para fazer a sua parte no trabalho do reino de Deus. Cada um de nós. Ninguém fica esquecido pelo Espírito Santo. As nossas histórias, as personalidades, habilidades e níveis de maturidade são diferentes, porque foi assim que Deus planejou. Ele não planejou para que todos façam a mesma coisa, tenham todos os mesmos dons, tenham todos o mesmo ministério. Né? Cada um de nós tem ministérios diferentes. E a igreja tem que ter bom senso na realização desses ministérios, buscando a orientação do Espírito Santo, para não acontecer de repente, a gente está dizendo assim, esse ministério não pode porque a nossa igreja não aceita esse tipo de coisa. Peraí, não pode porque a igreja não aceita ou não pode porque Deus não quer? Porque Deus não permite. A gente tem que avaliar sempre isso. Tá? A diversidade de dons serve para alcançar a unidade do povo de Cristo. Todos possuímos dons espirituais que devem ser usados a serviço de uns aos outros, com vistas à edificação e crescimento do corpo de Cristo, que é o que de fato vimos lá, né, naquele trecho de Efésios. Tá? Então veja o paradoxo, é diversidade e unidade. Diversidade de dons na unidade do corpo. Né? Somos um só, com diversos ministérios no corpo de Cristo. Cada um de nós faz parte de algo imenso, algo que começou antes de nascermos e continuará depois que morrermos. Não para. Nós somos testemunhas disso, né? Quantos já passaram, quantos já estão na glória, quantos o Senhor já chamou, mas o exercício ministerial, né, continua sendo desenvolvido em tudo e em todos e por todos, né?
E finalmente, Deus está resgatando a humanidade caída, transportando-a para o seu reino e progressivamente conformando-a à sua imagem. Esse é o desenrolar do plano que nós falamos. E Ele quer que a gente faça parte deste plano, eu e você. Então não dá para não fazer parte do plano sem fazer nada. Tá? Então se hoje não fazemos é porque eu creio que desconhecemos, né? Eu espero que assim o seja, por uma ignorância no aspecto de conhecimento de qual ministério que Deus colocou para mim, para eu realmente desenvolvê-lo, mas que ele existe, é fato. A palavra do Senhor revela isso para nós de uma forma muito clara, tá bom? A gente vai falar um pouco mais à frente a respeito disso, tá? E lembre-se, Deus transforma a vida das pessoas à medida que cada um de nós levamos a palavra dele a outras pessoas. E no momento em que eu estou exercendo o meu ministério na vida de outras pessoas, Deus também vai trabalhando naquelas vidas e assim também vai trazendo maturidade espiritual para mim, porque no exercício daquele ministério eu vou crescendo e vou aprendendo um pouquinho mais, né, daquilo que realmente a gente precisa saber da parte de Deus. Tá bom? Amém? Nós vamos fazer uma pausa, né, neste momento. E já agradecendo a Deus por sua vida, por sua família, por esse tempo que tivemos juntos. Ainda temos uns minutinhos para orar. Eu quero orar e pedir que o Senhor conceda graça e bênção a toda a sua família. Se você puder fechar um pouco os seus olhos também diante do Senhor, eu gostaria que o fizesse. Pai, somos gratos em nome de Jesus pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Somos gratos porque descobrimos que não somos merecedores do exercício deste ministério no teu reino. Não somos merecedores de estar no teu reino. Não somos merecedores de receber os dons que recebemos, mas ainda assim, o Senhor nos amou e nos concedeu estes privilégios. Dadivosas bênçãos temos recebido do Senhor sempre, a todo tempo. Pai, nos dê sabedoria, abra a nossa mente, o nosso coração, para que estejamos afinados com teu Santo Espírito, em comunhão com Ele, ó Deus, de maneira que saibamos de forma correta o que temos que fazer no teu reino. Qual é a minha participação como filho do Senhor, como um chamado do Senhor no corpo de Cristo? O que eu tenho que fazer, onde fazer, como fazer, quando fazer? Me mostra, ó Deus, para que eu possa ter também no meu coração a alegria de estar sendo útil, de ser um servo útil, de ser um servo, ó Deus, que está realmente fazendo toda a tua vontade, todo o teu querer. Peça esta bênção sobre a vida de cada irmão e irmã, ó Deus, na noite de hoje, que cada um de nós possa pensar intensamente sobre a sua vida ministerial, de exercício ministerial, que possam pensar, ó Deus, que tipo de ferramentas eles são nas tuas mãos e que possam, acima de tudo, se dispor a fazer a tua vontade, o teu querer. Aqueles que ainda não descobriram, aqueles que ainda não se despertaram para esta realidade ministerial, nós clamamos ao teu Santo Espírito para que o faça, porque só Ele pode dar esse discernimento que tanto nós precisamos. Obrigado por cada família que hoje, ó Deus, estão ouvindo esta mensagem, que leram este texto, que sejam grandemente abençoados, que sejam grandemente, ó Deus, tomados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. No nome de Jesus e por amor a Ele é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.